Envelhecimento e os hormônios. Qual é a influência dos nossos hormônios no envelhecimento? E o que nós podemos fazer para ajudar a ter um envelhecimento mais saudável? Os nossos hormônios, que são substâncias bem pequenininhas que atuam em diversas regiões do nosso corpo, que são produzidos pelas glândulas endócrinas, eles são fundamentais para que a gente tenha as funções adequadas, que nosso metabolismo funcione de maneira correta. E esses hormônios, eles sofrem interferências de diversos fatores e inclusive do próprio envelhecimento. É natural que haja uma redução de alguns hormônios ao longo da vida e uma desregulação desses hormônios ao longo da vida. Mas a questão que a gente sempre se preocupa, e muitas pessoas também se preocupam, é o que a gente pode fazer para tentar fazer com que isso não impacte tão negativamente na nossa vida e que a gente tenha um envelhecimento mais saudável. O primeiro ponto que a gente tem que pensar para tentar fazer com que haja o melhor desempenho possível dos nossos hormônios, que eles funcionem o melhor, com o seu máximo vigor, o máximo de tempo possível e que sofram menos impacto do envelhecimento, é ter um estilo de vida saudável. Então, tudo que a gente faz na vida vai interferir diretamente no nosso futuro. E isso inclui nossos hábitos, por exemplo, a alimentação. Se você tem uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes, mais do que apenas estar se alimentando pelo que é mais prazeroso, mas tentando buscar um prazer na nutrição, né? Buscar comer alimentos que tenham fibras, as proteínas na quantidade adequada, vitaminas, minerais, e isso envolve uma alimentação variada, rica em legumes e verduras, com redução daqueles alimentos que não são muito saudáveis, que são muito altos em produtos químicos, em gordura muito saturada, em excesso de açúcar, excesso de amido, de farinha. Alimentos que não são realmente tão naturais, né? Buscando ter realmente mais vegetais na sua alimentação, buscando esse aporte proteico correto, quantidade de carboidratos mais ricos em fibras e o equilíbrio nessa quantidade de alimentação, inclusive pensando na prevenção do ganho de peso, já que a obesidade ela está associada diretamente com a piora dos nossos níveis hormonais. Então é importante que a gente pense nisso também. Nós temos também que visar ter uma boa capacidade física, então a gente precisa manter exercícios físicos regulares sempre que possível, ter atividades diárias, né? Andar mais, subir de escada em vez de subir com elevador, quando a gente pode, quando a gente tem uma capacidade funcional possível de se fazer isso, e manter exercícios também resistidos, fazer musculação, algum tipo de fortalecimento para que nossos músculos tenham esse vigor e a gente tenha uma capacidade funcional prolongada, porque é uma tendência de perda de massa muscular ao longo da vida. Isso vai refletir numa piora dos nossos níveis hormonais e também vai fazer com que a gente perca a qualidade de vida, dificulte todo esse processo, aumente o risco de doenças crônicas, entre outras situações. Além disso, tem outros aspectos importantes, como, por exemplo, o controle do consumo de bebidas alcoólicas. A gente sabe que o álcool interfere nos hormônios de maneira super negativa, não só nos hormônios, como no metabolismo e nas doenças em geral, mas nos hormônios também. Vai reduzir os níveis, por exemplo, de testosterona e vai prejudicar essa parte de ovulação, de fertilidade, musculatura. Então, ele impacta diretamente, e mesmo em níveis não muito elevados, ou que é considerado normal pela população, isso já vai afetar. Então, quanto maior a quantidade, pior. A gente tem que saber disso, ter consciência de que se escolher consumir mais bebida alcoólica pode ter um impacto negativo no futuro. O tabagismo também influencia totalmente nos nossos hormônios e também nas doenças crônicas no geral, que também vão agravar os hormônios, né? Quando vão piorar nossos níveis hormonais, quando você desenvolve uma doença cardíaca, uma doença neurológica, você tem uma arteriosclerose, trombose, tudo isso vai impactar negativamente no equilíbrio da homeostase, que é nesse equilíbrio de como funciona o seu metabolismo como um todo para que seu corpo funcione corretamente. E também isso envolve, obviamente, as drogas ilícitas, que também vão causar impacto direto em todas as funções e também nos hormônios. Mesmo o cannabis também pode influenciar. Então, sim, temos que ter consciência e fazer escolhas sabendo que vai ter um impacto que pode ser maior ou menor de acordo com a sua predisposição genética em relação a esses aspectos.
O sono também é importante, ele influencia direto nos nossos hormônios, então quanto mais tempo a gente passa não dormindo de maneira adequada, seja por questões psíquicas, por questões de comportamento pessoal, de estilo de vida, vamos afetar tanto a saúde cardiovascular, todo o metabolismo e também os nossos hormônios, que vão ser prejudicados se não houver uma quantidade mínima adequada de sono. Comorbidades que surgirem ao longo da vida também impactarão. Então, se temos diabetes, se temos hipertensão, se temos uma doença inflamatória, uma doença intestinal, se fizermos alguma redução de estômago, tudo que a gente mexe no nosso corpo pode afetar os nossos hormônios, direta ou indiretamente. Pode ser devido à alteração dos nutrientes em geral, do consumo de nutrientes acabar sendo prejudicado, a absorção, mas também porque elas vão impactar no funcionamento das glândulas e do processo de feedback, do controle hormonal para que tudo funcione de maneira harmônica. O ambiente como um todo também influencia. Então, poluição, o ambiente que você vive, se você tem contato com a natureza, se você tem relações humanas saudáveis, se você tem hábitos de vida no geral, de estilo de vida que eu falo, não só nessas questões pontuais, mas também como você leva a sua vida, né? Onde você vive, quem são as pessoas que convivem com você, que trabalho você faz, você trabalha muito com a sua cabeça, não trabalha, tudo isso vai afetar a sua saúde e isso vai afetar os seus hormônios também. Então, a gente buscar tentar ter uma vida com um pouco menos de estresse, é claro que não é fácil, mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, buscar ter o melhor possível a qualidade de vida, pode ajudar. Alguns fatores conseguiremos melhorar, outros não, porque depende de muitas condições e todas essas condições vão afetar direta ou indiretamente os nossos hormônios, tem disruptores endócrinos, nessas questões até de produtos que a gente utiliza, e tudo isso é muito difícil a gente controlar 100%. Aí, diante de tudo isso, a gente pensa, bom, mas e aí os hormônios? Que hormônios são muito afetados, né? Os hormônios sexuais sabemos que são muito mais afetados, justamente porque há um processo natural de redução dos hormônios sexuais ao longo do envelhecer. E na mulher há um impacto maior por conta do climatério e menopausa, que naturalmente temos uma queda abrupta dos nossos hormônios sexuais femininos nesse período, e isso gera mudanças no nosso organismo que aceleram esse processo de envelhecimento e de complicações, de aparecimento de redução de qualidade de vida e de comorbidades, até risco cardíaco, a parte psíquica, humor, capacidade funcional, a redução de perda de massa óssea, redução de massa muscular. Só que sabemos que tudo que eu falei antes tem influência, então se você tem uma vida mais saudável, se você busca fazer o máximo possível esses hábitos saudáveis, você minimiza parte desse processo. Então você pode sentir, inclusive, menos sintomas relacionados, que tem sintomas, né, como os fogaches, ondas de calor, elas podem ser quase ausentes em algumas pessoas, tanto pela predisposição genética, claro, mas também pelos hábitos de vida que ela leva, quem faz mais exercício, quem se alimenta melhor, quem controla o peso, quem tem força muscular porque faz musculação, por exemplo, isso ajuda a melhorar o impacto desse período. Então isso é a principal coisa que você tem que cuidar, você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que estar cuidando disso. Então, quando possível, você percebe que está tendo um quadro de depressão, ansiedade ou alguma alteração psíquica que percebe que está prejudicando a sua vida, buscar ajuda, buscar uma psicoterapia, um psiquiatra, para tratar isso o máximo e precoce possível para tentar chegar nessa fase melhor e, se acontecer de aparecer nessa fase, também fazer esse acompanhamento em conjunto. Porque sim, pode ser feita uma reposição hormonal se houver indicação, sim, se não houver contraindicação, a gente pode repor o hormônio diretamente, senão a gente vai ter que usar outras alternativas para tentar amenizar esse quadro. E nessa situação, pode sim melhorar a qualidade de vida dessa mulher, principalmente se for feito no período adequado, que é no início da menopausa. Quanto mais tardia, menor o benefício que nós temos. Não quer dizer que seja uma contraindicação absoluta, mas quanto mais tempo a gente espera para fazer essa reposição, mais chances de ela não ter os mesmos benefícios e ter mais riscos de efeitos colaterais. E se fizer corretamente, que nesse caso não é para a gente voltar a ser jovem, ter os níveis que a gente tinha quando tinha 20 anos. Isso é um equívoco que as pessoas têm, a gente não tem como fazer isso, até porque o nosso corpo não foi preparado para receber
os mesmos hormônios que eles tinham antes. Então a gente vai tentar deixar num nível que não prejudique a qualidade de vida, que aumente essa qualidade de vida. Esse é o objetivo principal, dentro de uma dose que seja segura, que possa beneficiar com menos efeitos colaterais, sempre avaliando custo e risco-benefício. E isso é individualizado, porque existem preferências pessoais, medos e receios e demandas diferentes entre as mulheres, então a gente pode escolher terapias diferentes para cada uma. Na relação do homem, o homem também tem uma redução de testosterona ao longo da vida, que no caso do homem mais importante seria a testosterona, os hormônios masculinos. Ele vai reduzindo, só que não tem esse período abrupto de queda dos hormônios masculinos. Então pode ser que tenham homens que não vão ter deficiência de testosterona. A mulher, sim, nós todas vamos ficar com deficiência de estrogênio, no caso, porque faz parte da nossa natureza. Os homens não. Eles podem ou não desenvolver uma deficiência. Eles vão ter uma redução em média, quando você pega toda a população masculina, você vai ver que tem uma redução ao longo da vida. Ora, isso não significa que implique em doença e em prejuízo grave para essa pessoa. Ela pode não ter nenhum sintoma, até porque nem sempre há uma queda significativa. E essa queda vai ser influenciada pelo quê? Além da genética, claro, por todos os fatores dos hábitos que eu falei, de todos os fatores externos, do estilo de vida. Então, é importante que se cuide o mais precocemente para que haja um controle desses fatores, inclusive das doenças crônicas que reduzem muito a testosterona, como obesidade, diabetes, hipertensão, e os hábitos em geral, álcool, tabagismo, tudo isso vai reduzir a testosterona. Então não adianta querer só repor testosterona e não tratar aquilo que está causando essa queda de testosterona, que também vai causar a piora dos sintomas que a pessoa tem. Ela atribui tudo à testosterona, mas na verdade a falta de disposição, essa fraqueza, essa perda muscular, tem a ver com seus hábitos também, com o sedentarismo, com o estilo de vida que você leva. Então você tem que tentar corrigir isso, e isso é o primordial. É claro que tem casos muito graves de redução de testosterona, que aí são causas externas, que não é só pelo envelhecimento, que a gente vai tratar por outros motivos, e aí sim é necessário que haja esse tratamento, mas quando é por estilo de vida, às vezes reduzindo esse impacto do estilo de vida, você tendo um estilo mais saudável, você controlando essas doenças, tudo, você consegue melhorar os níveis sem precisar repor. Olha que coisa boa. Melhor ainda para você, até porque se você repuser, o seu corpo para de produzir, então não é que você vai ficar com a testosterona somada, né? O seu corpo para de produzir a sua e você acrescenta a testosterona no lugar da natural, que sempre é melhor a natural, porque os que não são naturais, não é só o próprio corpo que produz, pode ter efeitos colaterais, principalmente na questão dos hormônios sexuais. Tanto que tem pessoas que vão ter contraindicação de reposição. Então a gente tenta deixar os seus níveis naturais o melhor possível para que não precise disso. No caso da mulher, a testosterona na mulher, ela não cai da mesma maneira que do homem, porque ela tem pouco, sempre teve pouco e vai ter pouco até o fim da vida. Então o natural da mulher é ter pouco, a gente nem sabe quanto é o mínimo, porque parte dessa testosterona é produzida por outros hormônios que são produzidos na suprarrenal, que também são androgênicos, se transformam em testosterona conforme a demanda que essa mulher tem. Então sabe-se que durante a menopausa há menos queda de testosterona do que os hormônios femininos, tanto que muitas mulheres vão ter sintomas de excesso de testosterona, como afinamento dos fios do cabelo, aparecimento de pelos, porque está associado com a predominância dos hormônios masculinos em relação ao que tem de femininos, que caiu muito. Então a reposição de testosterona na mulher não é feita. O que a gente faz é um tratamento específico com testosterona e num caso específico do transtorno do desejo sexual hipoativo, quando há uma redução total da libido que não tem outra causa. Na maior parte das vezes são outras causas que têm que ser tratadas primeiro para depois pensar nessa reposição que não é reposição, né? Nesse tratamento, vamos dizer assim. Em relação a outros hormônios, apesar de esses que eu falei são os mais importantes na questão do envelhecimento, há sim mudanças. Na tireoide, por exemplo, sabe que o hormônio vai tendendo a reduzir ao longo da vida, e isso também é fisiológico, porque o nosso coração, por exemplo, vai ser um pouco mais também uma capacidade funcional mais reduzida conforme nós vamos envelhecendo. Ele não pode ser estimulado excessivamente pela tireoide conforme a gente vai envelhecendo. Então, tanto que os níveis aceitáveis de hormônio da tireoide são diferentes quando a gente é mais jovem, quando a gente tem mais de 65 anos, por exemplo. A gente considera outros parâmetros de normalidade, porque sim, você tem que respeitar o processo do envelhecimento. A gente quer envelhecer bem e com saúde, mas respeitando a qualidade de vida. Assim como você não vai dar uma testosterona em dose excessiva, porque você vai causar os efeitos colaterais em maior intensidade, você vai tentar visar um nível de qualidade de vida que vai se tornar, dentro, no caso dos homens, um nível da normalidade, mas não pensando em ficar acima, para cima, no valor mais alto, porque naturalmente ele não teria esse valor mesmo,
uma situação saudável. Então, se você buscar não ter saúde, também vai buscar não ter saúde se você quiser dar hormônios em excesso para alguém que não tem um corpo adequado para receber esses níveis hormonais e causa danos. No caso da tireoide, você pode dar perda de massa óssea, aumento do risco cardiovascular, são coisas negativas. Então, não é assim, quanto mais hormônio, melhor. Assim como outros hormônios são ainda menos utilizados em relação ao envelhecimento por conta dos efeitos colaterais. Eu tenho redução do GH ao longo da vida. O GH, que é o hormônio do crescimento, a gente tem indicações específicas para ele, principalmente na infância e adolescência, quando há deficiência por causa do atraso do crescimento. Você vai tentar chegar no potencial de crescimento dentro do que teria como potencial genético se tivesse esse hormônio. Mas quando você pensa na deficiência no adulto, é diferente. Então, causas pontuais que a gente vai tratar, porque o custo-benefício deve ser avaliado. É uma medicação cara que tem muitos efeitos colaterais. Então, você tem que indicar para quem tem necessidade real. E aí, no caso, não tem uma reposição sistemática ao longo da vida, assim como o cortisol, você vai repor para quem tem uma deficiência glandular verdadeira, porque se você repuser isso outras pessoas para tentar deixar um nível melhor, você vai causar os efeitos colaterais do corticoide, do cortisol, que são muitos, né? Inclusive piorar coisas que você está querendo melhorar, como por exemplo a massa muscular, aumentar a glicemia, a pressão, aumentar a gordura abdominal, nada que nós queremos, né? Então a medicação tem que ser usada com indicação correta. Então repor hormônios que são necessários para avisar o quê? Melhorar a qualidade de vida, sendo que o principal é realmente a gente buscar a prevenção, que a prevenção vai gerar esse envelhecimento mais saudável possível, para que a gente tenha vigor físico e consiga realizar nossas atividades até o máximo possível que a gente puder viver. É isso, espero ter ajudado. Consultem sempre seu médico para, se vocês pensarem, se tiverem alguma dúvida sobre isso, ver se vocês têm indicação de fazer algum tratamento nesse sentido. Não façam automedicação, até para não correrem riscos desnecessários. Até a próxima!